Sabe aquele dia que você acha que nem devia ter acordado? Tudo dá errado. Você encontra pessoas que não devia encontrar, o trabalho que deve ser feito acaba sempre saindo tudo errado. Eu sou Maurício Colpas e hoje eu vou te dar dicas essenciais de como manter o foco na sua energia positiva. A primeira dica tem a ver com aquele dia que você chega no seu trabalho e percebe que o seu funcionário ou sua funcionária, o seu colaborador ou quem quer que seja, entendeu tudo errado daquilo que você disse e fez exatamente ao contrário do que você pretendia. Isso deixa você podre da vida, irritado, e essa irritação vai fazer com que você traga mais pensamentos negativos e viva um clima de energia bastante pesada. Como é que você vai fazer para controlar essa situação? Como eu te disse, é sempre importante você trazer a responsabilidade para as suas mãos, porque se você não consegue mudar a capacidade de percepção do outro, você pode mudar a forma de comunicar. Então, toda vez que você passar uma informação e essa informação não for bem aceite ou não for bem cumprida, essa instrução não ficar de acordo com aquilo que você falou, saiba que a responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. Então, se você entender isso, você vai perceber que se algo não correu bem na execução da tarefa, é porque algo não correu bem na passagem da informação, na comunicação. E se você é o comunicador, certifique-se de que a sua comunicação foi bem percebida. Ué, Maurício, como é que eu faço isso? Simples. Assim que você passe a comunicação, assim que você passe a informação, você pergunta: fulano, você entendeu o que eu disse? Então repete para ver se ficou tudo claro. E a pessoa vai repetir a informação da forma como ela entendeu. E se a forma como ela entendeu é exatamente a forma como você passou, tá tudo bem. Ou se ela verbalizar alguma coisa contrária à informação que você deu, é sinal de que a comunicação não foi bem percebida, não foi corretamente passada. Então você vai arrumar outro meio de passar a mesma informação de uma forma mais perceptível. Ok? Então, quando você encontrar uma situação em que as suas instruções não ficarem de acordo com aquilo que você passou, certifique-se de que a responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. Assim sendo, você vai deixar de se irritar com os outros, você vai deixar de se chatear, deixar de trazer um mau ambiente para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua relação, para quem quer que seja, porque você percebe que a outra pessoa tentou fazer o melhor. Sempre. A verdade não é ela que não entendeu bem, é você que não comunicou, que não explicou direito aquilo que você queria comunicar. Outra situação que costuma deixar as pessoas bastante irritadas, não é isso? Quando você chega do seu trabalho, chega em casa e cansado de um dia inteiro de trabalho, você vai jantar, toma o seu banho, vai jantar e percebe que o seu jantar não é nada daquilo que seria o seu jantar de sonhos. Ou seja, o prato preparado pela sua funcionária, ou pela sua empregada, ou pela sua esposa, ou pelo seu companheiro, ou por quem quer que seja, não é nada daquilo que você esperava. E então, em vez de você se chatear, em vez de você se irritar, em vez de você brigar com a pessoa e brigar com você mesmo, você vai entender que aquela pessoa procurou fazer o melhor que ela podia fazer, que a intenção dela foi sempre positiva para poder agradar você da melhor forma possível. É claro que quando uma pessoa faz aquilo para agradar, ela faz com a melhor das boas intenções. Se você vive em comunidade, se você vive em conjunto com pessoas ou com pessoa, com um parceiro ou uma parceira, com um amigo ou uma amiga, você deve entender que as pessoas que estão ali convivem em harmonia. E em vez de você criar uma situação desagradável, de dizer que não é nada disso que eu gosto, não é nada disso que eu pretendia, não é nada disso, eu detesto esse sabor, você se calhar até vai entender que a intenção dela foi a melhor, em preparar o melhor prato que ela tinha condições de fazer ou que ele tinha condições de fazer naquele momento, com as ferramentas ou com os utensílios ou com os ingredientes que tinha, de forma que trouxesse uma situação agradável no seu final de dia de trabalho. Embora isso não tenha acontecido, quando você percebe que a outra pessoa tem sempre uma boa intenção, você deixa de ter essa intenção de briga. Outra situação que costuma deixar as pessoas bastante incomodado, bastante irritado, com bastante carga negativa no seu pensamento e exatamente com a situação de bem-estar prejudicada, é quando você tem uma ideia que você tem que expor a alguém, seja ao seu professor, seja ao seu funcionário, seja ao seu patrão. Você vai ter que colocar uma ideia que no seu ponto de vista seria o melhor para aquela situação específica, e a outra pessoa
acha exatamente o contrário, ou seja, a sua ideia não é bem vista pela segunda pessoa, pela pessoa que recebe a informação daquela proposta que você fez. E normalmente isso acaba por incomodar, porque você tem uma visão de uma situação que seria o ideal para aquela questão e a outra pessoa tem uma visão totalmente contrária àquela que você propôs. Em vez de você se chatear, em vez de você brigar, em vez de você discutir, em vez de você botar a sua carga energética lá embaixo, em vez de você ficar bastante triste com a situação, você vai entender que cada pessoa tem uma forma de ver o seu mundo. Às vezes, o que é bom para você pode não ser necessariamente bom para outra pessoa. Cada um tem o seu modelo de mundo próprio, de acordo com a cultura, de acordo com a forma que viveu, com as coisas que aprendeu na sociedade onde viveu, de acordo com as experiências vividas, de acordo com a formação que ele teve, de acordo com a religião que ele tem, de acordo com o modelo social que ele tem. Tudo isso geram filtros de visualização de um modelo de mundo que poderá ser diferente do modelo de mundo da outra pessoa, que tem uma outra religião, ou que tem uma outra forma de entender a coisa, que tem uma outra forma de vivenciar ou de ver pelas experiências vividas. Então, quando você consegue perceber que cada um tem uma visão do mundo diferente um do outro, você começa a respeitar mais a outra pessoa, você começa a entender mais que existem opiniões diversificadas e que as opiniões diversificadas servem como complemento da sua informação do seu modelo de mundo. Então, se você for bastante flexível, se você conseguir flexibilizar a sua opinião, você vai acabar dominando a situação, porque, obviamente, se você trouxer uma postura de intransigência, de não percepção de que a outra pessoa tem a realidade dela baseada nas verdades dela e baseada nas crenças dela, você vai se cingir a uma opinião restrita e que vai acabar criando ali algum conflito. Então, lembre-se, todas as vezes que você for apresentar uma proposta, for apresentar uma ideia, essa ideia não for bem aceita por outra pessoa, em vez de você se chocar frente a frente, em vez de você se decepcionar, em vez de você discutir ou baixar o seu nível de energia positiva para uma energia negativa, entenda que a percepção, a leitura do mundo é individualizada. Cada um com a sua experiência tem a sua formação e a sua visão do mundo. Outra situação que é muito importante observar é quando você se chateia com o resultado que você obtém e aquele resultado continua sendo sempre o mesmo e é muito aquém das suas expectativas. Ou seja, você pretende chegar a um determinado nível e trabalha sempre na mesma situação, insiste num determinado comportamento e aquele resultado acaba sempre sendo o mesmo. E você se chateia com você e você não percebe por que as coisas continuam assim e você não percebe por que as coisas não mudam. E aí quando você começa a perceber que as coisas podem mudar sim, os resultados podem mudar sim, a partir do momento em que você traz para você a sua responsabilidade de ser o autor dessas mudanças, aí sim você vai entender que mudando o seu comportamento, você vai mudar os seus resultados. Em vez de viver em conflito com você próprio, em vez de você ficar discutindo, dando murro em ponta de faca, como se costuma dizer, basta você perceber que enquanto você mantiver o seu procedimento, mantiver a sua insistência nas suas atitudes, os seus resultados serão sempre os mesmos. E aí o que é que você tem que fazer? Mudar as suas atitudes para gerar novos resultados. É muito importante você entender que insistência é diferente de persistência. Porque a insistência, por exemplo, é quando você executa uma determinada função, obtém sempre aquele resultado e você insiste, insiste, insiste e faz sempre a mesma coisa, insiste em executar o mesmo plano, insiste em seguir a mesma rota e o seu produto final e o seu resultado final é sempre o mesmo. E a outra palavra é a persistência. É quando você faz uma determinada ação, não consegue concretizar o seu resultado e você persiste no seu resultado, mas não necessariamente no seu caminho. Ou seja, você persiste na sua missão, na sua ambição, no seu desejo, no seu ponto final. E então, a insistência é diferente da persistência, tá ok? Insistência, você é insistir na mesma rota, dando sempre o mesmo erro. E a persistência é você persistir no seu objetivo, nem que seja
alterando consecutivamente o seu plano de ação para você atingir ao seu objetivo. É você cair várias vezes e persistir na direção do seu objetivo, mudando sempre a estratégia para que você possa atingir o seu êxito. Uma coisa muito importante também é você perceber a diferença que existe entre ser ambicioso e ser ganancioso. E essas palavras têm que ser muito bem exemplificadas e muito bem ditas na hora certa. Porque uma coisa é você ser ambicioso, é você ter ambição, é você querer ser mais, é você querer chegar mais longe com base no seu trabalho. Isso é você ter ambição. Então não tem problema nenhum você ambicionar atingir uma escala maior ou um patamar maior na empresa onde você trabalha. Ou você ambicionar chegar a um ponto mais elevado no trabalho que você desenvolve, chegando a ser uma pessoa de destaque, ou ser uma pessoa que passe a gerir ou administrar alguma coisa, ou administrar grupos, ou liderar grupos. Isso chama-se ambição. Diferente de ganancioso, porque uma pessoa gananciosa, ela quer também o mais, quer também chegar lá em cima, quer também ser o líder, quer também, mas ele não vê meios para atingir os fins. Então, o ambicioso é diferente do ganancioso, na medida que o ambicioso faz com ética. O ganancioso, ele passa por cima dos outros, ele não vê ética. Então, não queira ser um ganancioso, queira sim ser um ambicioso. Uma outra dica super importante em relação à questão do pensamento positivo e o pensamento negativo. Muitas pessoas perguntam, ué Maurício, como é que eu faço para manter o meu pensamento positivo a maior parte do tempo? E eu diria a você que todo ser humano tem pensamentos positivos e pensamentos negativos. A diferença está na pessoa que consegue identificar o momento em que está com uma concentração energética negativa, com base nos seus pensamentos negativos, e parta para uma alteração energética dessa carga de negativo para positivo. Porque negar que existem momentos de carga negativas ou de pensamentos negativos é negar a própria existência, porque na verdade existem momentos em que você realmente está mal e existem momentos em que você realmente pensa negativamente. A questão é você saber identificar esse momento e fazer o possível, e diria até o impossível, para que você possa então reverter essa carga. E tem pessoas que dizem, Maurício, eu não acredito, eu acho que isso não tem nada a ver. É assim, eu não, sinceramente, não conheço ninguém que tenha bons pensamentos, que tenha energia positiva e que pense positivamente e que vive a vida numa desgraça. Eu não vou dizer a você que o pensamento positivo 24 horas por dia é possível e que isso vai resultar obrigatoriamente numa vida exemplar. Não é assim, porque existem situações adversas que acontecem e que controlam a situação e que nada sendo por acaso, contribuem para o objetivo ou para o resultado que você precisa chegar por um aprendizado qualquer. Mas a verdade é que quanto mais negativista você for, quanto mais pensamentos negativos você tiver, quanto mais focado no negativo você tiver, maior a possibilidade de você trazer resultados negativos para a sua vida. Então, quando você fala muito com outras pessoas, conversa muito com outras pessoas, presta atenção no tipo de assunto que você traz para essa conversa. Será que você não fala muito de doenças? Será que você não fala muito das pessoas que morreram ou que estão acamadas? Será que você não fala muito de pessoas que estão em sofrimento? Será que você não fala muito da desgraça alheia, de acidentes que acontecem, de situações mundiais ou globais que no momento estejam a passar e que você só dá foco naquilo? Será que você não comenta o noticiário que dá no telejornal das 8, das 7 ou da hora que for, em que você só vê coisas ruins e você vai para a rua falando essas coisas ruins? Presta atenção na conversa que você tem, presta atenção na abordagem dos assuntos que você tem maioritariamente no seu dia a dia. E presta atenção também nas pessoas que vão ter com você, nas pessoas que encontram com você, que tipo de assunto elas verbalizam, que tipo de assunto elas trazem para você. O que normalmente acontece é que nós atraímos pessoas que estão vibrando na mesma frequência. Então os assuntos que te interessam são assuntos que vão interessar as pessoas que você acaba por cruzar no mesmo caminho, na mesma frequência. E isso vai acabar por validar o seu pensamento negativo em relação àquilo que você pensa.
Portanto, presta atenção naquilo que você vê, naquilo que você assiste, naquilo que você lê, nas coisas que você ouve, que tipo de música, de melodia você está habituado a ouvir, que tipo de livros você lê, que tipo de informação visual, contato visual de informação você costuma aceder. Isso tudo vai contribuir para um pensamento que poderá ficar por mais tempo ou menos tempo na sua cabeça, consoante a carga de informação que você der para você próprio. Portanto, se você passa o dia inteiro lendo coisas ruins, vendo na internet cenas desagradáveis, situações de guerra, disputas, raivas, brigas, ódio, ou seja, você vai trazendo para você uma carga energética negativa e acaba por atrair essa situação para você. Uma coisa que tem que fazer sentido na sua cabeça é que essa conversa de energia positiva, pensamento positivo, atrai coisas positivas e que pensamentos negativos e energias negativas atraem coisas, pensamentos também negativos. Isso, se não fizer sentido na sua cabeça e você achar que não vale a pena pensar dessa forma, eu diria que esse assunto nem é para você. Eu diria até para você talvez desligar esse vídeo e procurar uma outra situação. Porque isso tem que fazer sentido na sua cabeça, entende? Porque se você vai, então tá bem, eu vou experimentar. Ele me falou que eu tenho que pensar em coisas boas. Aí você fecha o olho e começa a pensar em coisas boas. É fácil pensar em coisas boas. Mas o problema não é pensar com a cabeça, é pensar com o coração. É aquilo que você verdadeiramente sente. Por isso que é importante, quando você sente gratidão, você está numa frequência energética alta e acaba mantendo essa frequência em alto nível e acaba retornando para você também frequências em alto nível. Portanto, a gratidão é uma das maiores formas de você manter a sua frequência elevada. O amor, por sua vez, também, obviamente, é algo, quando você sente com o coração. E ao sentir com o coração, isso é uma verdade absoluta para você. Então não vale a pena você tentar. Eu ouvi o Maurício dizer que eu tenho que ser positivo. Então vamos lá pensar em coisas positivas. Aí começa a querer fazer testes com você próprio. Não vai funcionar. Porque a questão não é só o pensar. É fazer uma conexão com o universo através do seu cérebro, vamos chamar assim, né? Cérebro que está aqui. Porque tem o cérebro daqui e o cérebro daqui. Mais ou menos, não é? A gente sabe que aqui está o coração e que aqui, na verdade, está o cérebro. Mas o coração tem essa capacidade de emanar uma energia muito intensa, muito viva, que faz uma conexão muito mais direta com o universo. Porque não passa só pelo racional e pelo irracional, passa mesmo pelo sentimento. Então, quando a gente fala desse cérebro aqui, a gente fala de um cérebro, né, num coração muito forte. Então, não vale a pena só falar, não vale a pena só verbalizar. Você tem que, de fato, sentir. Uma outra dica super importante para você perceber a relação que você tem com o universo é quando você percebe que a sua mente e o seu corpo, eles formam um sistema único. Ou seja, quando você tem maus pensamentos ou quando você está trabalhando mentalmente numa carga negativa, obviamente você vai acabar por afetar diretamente o seu corpo. Você começa a ter dores, você começa a ter cansaço, você começa a atrair para você situações que vão danificar a sua saúde, vão trazer um prejuízo grande. Há pessoas que conseguem materializar até o cancro na própria pessoa, porque trazem esse pensamento negativo de uma tal intensidade que a mente começa a trabalhar de forma negativa e o corpo vai reagir de forma negativa. Existem inúmeras doenças que nós chamamos de doenças psicossomáticas, que são doenças que são materializadas no corpo de acordo com a carga energética do seu pensamento. Então, entenda, a mente e o corpo formam um sistema único e trabalhar com uma mente sã significa ter um corpo são. E por outro lado, a recíproca é totalmente verdadeira. As pessoas que têm cuidado com o seu tipo de alimentação, as pessoas que percebem que, por exemplo, talvez fumar não seja a melhor opção para o seu organismo, para o seu coração, para o seu pulmão, para a sua saúde, talvez cuidando melhor do seu corpo, praticando o seu exercício também, não é isso? Deixando o sedentarismo.
você trabalhando melhor o seu corpo, você vai efetivamente ter uma mente mais sadia. Quantas vezes você já experimentou isso, ou se não experimentou, ouviu alguém que tenha experimentado e que tenha dito isso? Eu quando faço a minha natação, ou quando eu faço a minha ginástica, ou quando eu jogo meu futebol, ou quando eu saio para passear, eu volto com a cabeça super arejada, eu volto com uma sensação de poder muito grande, eu volto com uma plenitude bastante grande só por dar uma caminhada na praia. Ou seja, o fato de você tratar bem o seu corpo faz com que a sua mente reflita isso também. Então, volto a dizer, e mais uma vez, de uma forma enfática, a mente e o corpo formam um sistema único. Tratar da sua mente é tratar do seu corpo. E tratar do seu corpo é tratar da sua mente. É fundamental que você perceba isso. Você cuidando da mente vai cuidar do seu corpo. Cuidando do seu corpo vai cuidar da sua mente. Vai uma outra dica em relação à situação de erro. Quando você usa a palavra erro para os outros, ou quando você usa a palavra erro para você, quando você faz coisas erradas, quando as suas atitudes estão sempre erradas, quando os outros estão errados, perceba que não há errado, não há certo. Há resultados que advêm do seu comportamento, da sua atitude. Você poderá ter melhores resultados ou resultados não tão bons consoante as suas atitudes. Não quer dizer que as suas atitudes são erradas, porque você fará sempre o melhor que você pode fazer com as ferramentas que você tem e de acordo com a situação naquele momento. Todas as pessoas têm essa tendência natural de fazer o melhor que podem, de acordo com a situação que vivem e com aquilo que sabe. Então ela vai agir da melhor forma possível. E essa melhor forma será algo que trará um resultado, poderá ser positivo ou negativo, mas foi uma atitude, não foi um erro. Não se deve apontar nem para os outros nem para você como aquilo é uma atitude errada. Isso que eu faço é errado, isso que ele faz é errado. Não, aquilo são atitudes que poderá ser, no mínimo, algo de aprendizado. Atitude de aprendizado. Porque você não atingindo o seu melhor resultado, você vai aprender que aquela atitude não será a melhor. Não é a atitude errada, não é a atitude certa, é apenas o resultado que você atingiu que deve ser observado. Uma dica super importante para que você tenha sempre eficácia no resultado da sua discussão ou da sua apresentação do seu negócio, da sua proposta, é você entender que quanto mais flexível você for às contrapropostas, melhor a sua capacidade de negociação, mais capacidade de compreensão, mais capacidade de tolerância, ou seja, tudo tem a ver com a sua capacidade de flexibilizar em relação à opinião do outro. Porque quando você percebe, lembra que nós já falamos sobre modelo do mundo, cada um tem o seu modelo do mundo, não é isso? Cada um enxerga o mundo da sua forma. Quando você entende isso, você é capaz de perceber que ser flexível abre espaço para que você consiga entender o modelo do mundo do outro. Quando você é inflexível, você não percebe aquilo que os outros querem dizer a você, porque só a sua verdade é a verdade absoluta. Só a sua verdade é a razão absoluta do ser. E aí o que acontece? Essa inflexibilidade faz com que haja desacordo, faz com que haja discórdia. E aí você vai ter tendência a querer ultrapassar aquilo que não é propriedade sua, que é o pensamento, que é o modelo do mundo da outra pessoa. Muito importante isso, tá bem? Uma dica, volto a repetir, super importante, é a questão de você ter capacidade de flexibilizar a sua opinião em relação à opinião dos outros. E flexibilizar também a opinião dos outros em relação à sua opinião. Assim, você vai ter sempre mais margem de conversa, com menos margem de discussão.